Olá, turma. Bem-vindo a mais uma aula aí de fundamentos de bancos de dados. Na aula de hoje a gente vai fazer, na verdade, uma revisão rápida sobre o modelo entidade-relacionamento e eu vou lançar algumas questões aqui para uma atividade de fixação do conteúdo. Bom, relembrando aqui o que seria uma entidade. Um conjunto de objetos da realidade que está sendo modelada sobre os quais deseja se manter informações na base de dados. Então, em um sistema computacional, eu costumo fazer uma analogia, principalmente para quem já tem um conhecimento sobre orientação a objetos. Então, uma estrutura, né, definida como classe em orientação a objetos pode ser é, considerada uma entidade. Então, principalmente quando a gente está programando, né, nesse paradigma, é muito tranquilo para a gente associar a um modelo de entidade de relacionamento, porque você pode parar e verificar que uma classe ela geralmente vai ser utilizada para que seus objetos sejam persistidos em um banco de dados, ou seja, sejam inseridos, tá? Então, nós podemos fazer essa analogia. Alguns exemplos aqui de entidades, certo? Sistema de informação industrial, né? A área de domínio aqui de um sistema. Então temos produtos, tipos de produtos, vendas, compras, fornecedores, clientes. Então essas são entidades que a gente poderia estar usando, né, dentro dessa temática aí de um sistema de informação industrial. De contas correntes, clientes, contas correntes, cheques, agências. Os exemplos anteriores nos dão uma pista. Entidades podem representar objetos concretos da realidade, ou seja, uma pessoa, um automóvel, um produto, bem como objetos abstratos também, né? Um departamento, um endereço, ok? Então a gente tem essa definição ainda de entidade, né? Nós podemos ter a classificação para objetos concretos e objetos abstratos. Só relembrando que nós temos um diagrama que representa muito bem esse modelo, né? Que é o DER, Diagrama Entidade Relacionamento. E no caso da entidade, né, nesse diagrama, ela é representada por um retângulo que contém um nome da entidade. Então aí tem um exemplo da entidade departamento. Entidade e instância. Para se referir a um objeto em particular, fala-se em instância ou ocorrência de entidade. Volto a fazer a analogia ao uso do paradigma de orientação a objetos quando estamos desenvolvendo algum software. Quando estamos desenvolvendo um software, nós temos a classe que representa a entidade e, de fato, os objetos que são concretizados a gente chama de instâncias, que podem ser consideradas também como ocorrências daquela classe. Então, derivados de uma classe, né, são muitos. A mesma coisa é se a gente pensar aqui como bancos de dados. Uma entidade pode ter várias derivações, que são essas instâncias. Então, por exemplo, uma entidade cliente pode ter o cliente Rodrigo, pode ter o cliente Paulo, pode ter a cliente Maria e por aí vai. Então, isso são ocorrências, né, que pode haver. Existe um diagrama de ocorrências que representam essa ideia. Então, se você parar e verificar aí na imagem superior, né, nós temos aí a representação de ocorrências da entidade pessoa. Nós temos P1, P2, P3, P4, que poderia ser por extenso a ideia de pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, tá? Então isso são ocorrências, tá? São instâncias dessa entidade pessoa. Temos também instâncias aqui nesse outro diagrama amarelo, né, que representam
um departamento. Então temos D1, D2, D3, né, para departamento 1, 2 e 3. Bom, então a primeira proposta de exercício é o seguinte: identificar entidades. Então você vai ler aqui, entender o contexto para poder conseguir identificar entidades. Qual a relevância dessa atividade? É você começar a ter uma noção de projeto de banco de dados, é você visualizar um contexto, né, diante do levantamento de requisitos e conseguir identificar o que é que você pode estar delimitando como entidades. Então deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira. Então, com paciência, vocês vão ler esse texto, tentar identificar quais são as entidades, tá? Em uma próxima aula que eu vou rever isso aí com vocês. Isso vai ser para todas as questões que estão aqui nessa apresentação. Inclusive essa segunda também, ó. Administradora de imóveis. A administradora trabalha tanto com a administração de condomínios quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações: a administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades. Então, diante desse cenário, você vai extrair aí possíveis entidades para um sistema de banco de dados. Vale salientar que as entidades possuem propriedades, tá? Então, a entidade isoladamente não informa nada. É necessário atribuir propriedades às entidades. Propriedades especificadas na forma de relacionamentos, atributos, generalizações ou especializações. Então, já que mencionamos atributo, vamos relembrar o atributo, né? Dado consiste no dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade. Ele é representado graficamente no DER por um círculo ligado por uma linha à entidade a qual pertence. O nome do atributo aparece ao lado do círculo, tá? Então, algumas notações usam o nome dentro, então isso é bem relativo, né? É mais comum a gente ver assim. Então, temos aí a entidade projeto com os seguintes atributos: nome, código e tipo. Então, notem que isso tem uma ligação forte demais com uma entidade, fazendo aquela velha analogia sobre o OO, né, que eu tenho feito aqui com vocês. Então, você tem aí o projeto representando uma estrutura, uma entidade, uma classe, né? E os atributos, né? Os atributos de fato, nome, código, tipo, né? Que podem ser utilizados ali também. O exercício 3 aqui, você vai identificar os atributos. Considerar o exercício das vendas, né, que foi o exercício 1. Identificar os atributos considerando que, para cada cliente, é necessário conhecer o seu código, seu nome, seu endereço, rua, número, complemento, CEP, cidade, estado e seu telefone. Para cada vendedor, é necessário conhecer seu código, seu nome, seu telefone e sua senha no sistema de vendas. Para cada venda, é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal. Para cada produto, é necessário conhecer o seu número, seu código de barras e a sua descrição. Cada prateleira tem um número e uma localização. Então, notem que em cada ponto desse eu citei vários atributos. Então, você vai ter que identificar esses atributos e listá-los para poder responder à questão. Agora, falando sobre relacionamento, que é uma outra propriedade, né, vinculada às entidades. Consiste no conjunto de associações entre entidades, sobre as quais desejam se manter informações na base de dados.
Então, de fato, é a relação entre as entidades, né? É representado graficamente por um losango que une as entidades relacionadas por meio de linhas aqui, que você está vendo aí na figura. O nome do relacionamento é representado dentro do losango. Então, nós temos aqui a entidade departamento, a relação, né? O relacionamento aí, lotação e a entidade pessoa, né? Então, podemos dizer que uma pessoa está lotada a um departamento, né? E que um departamento tem uma vinculação à entidade pessoas, né? De entidades pessoas. O relacionamento é um conjunto de associações entre instâncias de entidades. Uma instância ou ocorrência, como a gente também aprendeu, é uma associação específica entre determinadas instâncias de entidade. Aqui tem um exemplo do relacionamento lotação para entendermos que a ocorrência se dá, né, o par específico formado por uma ocorrência de pessoa e uma ocorrência de departamento, que é o exemplo que a gente vinha vendo há pouco. Então isso se dá uma ocorrência que a gente pode visualizar aqui no diagrama de ocorrências de uma forma bem dinâmica. Nós temos aqui na sequência de cima para baixo a entidade pessoa, o relacionamento lotação e a entidade departamento, tá bom? Então a gente vai poder observar que na relação a gente tem ocorrências, né, que associam, né, as entidades. Então, por exemplo, nós temos aqui a relação, né, ó, de P1 e D1 no relacionamento aí explicitamente, ó, P1, D1, que é o quê? Pessoa 1 está contida no departamento 1, por exemplo, né? Temos também aqui do P2, que a pessoa 2 está no departamento 1, pessoa 4 está no departamento 2, pessoa 5 está no departamento 3. Então esse diagrama mostra bem essa relação entre as entidades. Existe também uma outra característica desses relacionamentos, né, que é o autorrelacionamento. Você tem aí a entidade, né, pessoa. Note que é algo muito genérico, né, que a gente pode associar a ideia de marido e esposa, e aí um autorrelacionamento, que é a ida e vinda a um losango aí, casamento, né? Então a gente pode ter essa visualização também. Papel do relacionamento, né, de relacionamento. Função que uma ocorrência de uma entidade cumpre em uma ocorrência de um relacionamento. Relacionamento de casamento. Uma ocorrência de pessoa exerce o papel de marido e uma ocorrência de pessoa exerce o papel de esposa. Isso a gente conseguiu visualizar também no exemplo anterior. Relacionamento entre entidades diferentes, que no caso não tem essa ideia genérica da entidade pessoa, não é necessário indicar os papéis das entidades. Quem seriam os papéis das entidades? Marido e esposa. Por quê? Porque a gente tem uma entidade genérica que é pessoa, pode ser tanto marido como esposa. Isso se dá na especificidade aí do autorrelacionamento. Porém, quando são entidades distintas, como vimos anteriormente em alguns exemplos, não requer essa explicidade de colocarem papéis, né? E aqui mostra um diagrama de ocorrências, né, onde nós temos aqui, ó, pessoa 1 se relacionando com pessoa 3, onde a pessoa 1 aqui seria o marido, a pessoa 3 a esposa, né? Na outra relação aqui de autorrelacionamento, nós temos a pessoa 6 sendo o marido e se relacionando com a esposa, que é a pessoa 8, ok? Então a ocorrência se dá dessa forma. Bom, e aí para fechar essa galeria aqui de atividades, né, de questões, melhor dizendo, o exercício 4 já é relacionado a identificarmos relacionamentos. Então identifique os relacionamentos do sistema de vendas do exercício 1. Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas.
cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira. Os atributos identificados no exercício anterior podem ser omitidos por enquanto. Então, só para você ter um primeiro momento aí montando esses relacionamentos identificados. E aí, quando eu for corrigir o exercício com vocês, a gente agrega tudo, ok? Então, espero que vocês tenham relembrado um pouco aí sobre os elementos aí, né, dos modelos relacionais, inclusive dentro dos diagramas também de entidade de relacionamento, e com o exercício que vocês possam fixar mais ainda o conhecimento, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.